Olá, maravilhosas! Olá, águias! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Águias Beauty. Estou aqui com a Kel. Hello, águias! Hoje eu deixei ela começar, gente, pra variar um pouquinho, né? Pra mudar um pouquinho. E também estamos aqui com uma convidada que vocês pediram muito mesmo. Eu também sou fã, sou aluna e amo demais, que é a Natália junto com o Luiz. Olá, empresária! Estou muito feliz de estar aqui. Eu acabei de ficar sabendo que vocês pediram muito para eu vir na caixinha de perguntas, né? Que elas passaram. Eu fiquei muito feliz. Então, estou aqui para a gente conversar muito. Sei que as meninas prepararam muitas perguntas legais. Estou ansiosa. Hoje a gente tem uma presença ilustre pela primeira vez, tão super especial. Saindo dos bastidores, do mais low profile. Mas obrigado pelo convite, né? Por estar aqui. E hoje a gente vai bater um papo bem legal, né? Contar alguns detalhes aí, alguns bastidores, até eu tô né? ansiosa pra ver o que o Luiz tem pra dizer. Então a gente tá curioso pra saber a história dele, já vou perguntar. E o Luiz, gente, tá por trás de todo o trabalho da Natália, né? Então, por muita coisa, né? A gente faz junto, né? A gente vai contar um pouco mais da nossa história, né? Como foi, mas... É isso, A gente tá junto aí, basicamente não, né? Tudo, né? Todos os projetos e espero compartilhar muito com vocês. Bom, então vamos começar com isso, né? Como que vocês se juntaram? Como que tudo começou no trabalho de vocês? Você ajuda a Natália ou você impulsionou? Vocês começaram juntos? Você deu o início depois de um tempo? Como vocês se juntaram e como vocês estão juntos até hoje? Você é leste, você não é leste. Que é importante falar, né? Começa você. Pode começar. Pra quem não sabe, eu e o Luiz, a gente tem um relacionamento, nós somos noivos. Tem um ano agora, inclusive, esse mês fez um ano que nós estamos noivos. E nós estamos há 4 anos e meio juntos. E tem 3 anos que ele trabalha comigo. Quando eu conheci o Luiz, ele é formado em economia. Ele é dessa área exatas. E quando eu conheci ele, a gente era vizinho. A gente morava no mesmo prédio. É até engraçada essa história. Ele trabalhava numa multinacional, que era o sonho da vida. Ontem, aqui em São Paulo, eu descobri que o sonho da vida dele era vir trabalhar em uma empresa aqui em São Paulo. Até brinquei com ele. Mas, enfim, ele era dessa área e a gente se conheceu morando no mesmo prédio. Aí sempre foi o sonho dele empreender também. Aí ele começou trabalhando comigo há mais ou menos 3 anos. Você quer compartilhar? Contar um pouco mais como foi lá esses detalhes, né, do início, foi bem legal. Eu fiquei curiosa agora. Morava no mesmo prédio, ela passou, ela foi largar o lixo. Aí, como é que foi? Agora eu quero saber. É uma história bem curiosa. Tipo, a Natália é 4 anos, mas... 4 anos? 3 anos, né, mais nova que eu. E lá em Uberlândia, né, nossa cidade, pra quem não sabe, a gente é de Uberlândia, né, a gente não é de São Paulo. E relativamente pequena, né? É interior, mas não é, também fica ali, né, no meio do caminho. E eu já conheci ela há muitos anos atrás, tipo, há uns 10 anos atrás, eu tinha 16 para 17, ela devia ter 15. Detalhe, 15, 14, ele fala que a gente conversou, assim, a gente ficou se paquerando lá em 2015, só que eu não lembro dessa história, mas quando ele me chamou, de fato, eu tinha um número... Facebook ainda, eu tinha o número dele salvo, então acredito. Aí depois, 5 anos depois, acabou que a gente mudou pro mesmo prédio. Exatamente. A gente se conheceu há muito tempo atrás, teve um contato, né, enfim, aí sumimos um do outro, né? Aí depois eu tava morando nesse prédio que ela comentou, eu já morava lá há mais de 10 anos nesse prédio, e por coincidência da vida, ela mudou pra lá. Porque eu abri o estúdio bem em frente ao prédio. Aí, bem assim na que a gente mesma abriu rua, o bem em estúdio, frente, exatamente. mudou. E aí a gente, trombando em corredor mesmo, eu vi ela e falei assim, caramba, eu lembro dessa menina. Eu falei, será que é ela mesmo? Aí eu fui averiguar, né, e vi. Era ela mesma e tal, lembrando da história, enfim. Acabou que a gente se conheceu lá no prédio mesmo. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei, oi, é você mesmo? Então, você tá morando aqui no prédio e tal, puxando um assunto mesmo, assim, aleatório, né? Aí ela sim e tal, abriu um espaço aqui em frente, um salão, um estúdio e tudo mais. Beleza, aí conversa vai, conversa vem, a gente combinou de sair, né, de marcar um jantar, um encontro. Eu enrolei ele, eu tenho certeza que ele achava que eu era a pessoa mais enrolada do mundo, porque nessa época eu estava trabalhando muito, foi na pandemia. Daí as coisas estavam fechando cedo e a gente nunca conseguia marcar esse encontro. Eu tenho certeza que ele falava assim, gente, não existe uma pessoa que trabalha tanto, ela tá me enrolando. E, tipo assim, ela trabalhava muito mesmo. Atendia a agenda o dia inteiro, de 9 da manhã até 8 da noite. Eu falei, não é possível. Essa menina não quer sair. Será que ela trabalha desse tanto mesmo e tal? Aí depois a gente saiu, né, se conheceu, enfim. E beleza, a gente foi se aproximando. Um ano, e você tava na empresa, ficamos juntos um ano, eu tava numa outra empresa, né? E aí eu não tava satisfeito lá com o meu serviço, enfim, não me sentia muito bem valorizado. E eu sempre tive vontade de empreender, mas eu sou um cara mais
Eu sou um cara muito planejador, muito pé no chão, e ela é mais executora, mais sonhadora. Então, a gente se juntou, por isso que deu muito certo também, eu acho isso, né? Sem dúvida, é o match perfeito, né? Exato. E aí eu via ela e falei assim, caramba, essa menina é muito esforçada, ela com 17 anos já empreendendo, 18 e tal. Não é possível. Aí a gente começou a se juntar e eu vi, a me ajudar aos poucos. em determinado momento ela tava, tipo assim, muito sobrecarregada, né? Falei assim, chegou um momento que eu estava lá na minha empresa, que eu já ajudava ela a responder uma mensagem ali, alguma coisa, resolver algum problema, né? Enfim, alguma questão. Eu passava mais tempo dentro da empresa que eu estava, ajudando ela por fora, né? Por mensagem, fazendo alguma coisa no PC, enfim, etc. E eu falei assim, caramba, eu vou me juntar a ela porque tô vendo muito potencial nessa área. Ela já tá sozinha, fazendo isso tudo. Por que não entrar junto com ela para eu agregar ainda mais e escalar esse negócio ainda mais? E aí foi, em resumo, aí a gente começou a trabalhar. E você simplesmente largou a empresa e falou, vou. Ou você botou uma meta, tipo, tem que faturar tanto para eu tomar coragem. E teve um pensamento Na verdade, assim. teve uma oportunidade que foi bem quando ele saiu, que eu estava com uma secretária e ela saiu da empresa sem aviso prévio, daí a gente ficou sem. Lá no meu estúdio nós já tínhamos 7 profissionais que trabalhavam e tinha demanda para recepcionista, então ele aproveitou bem essa deixa de quando a gente ficou sem secretária, que daí ele já entrou, ficou na recepção pra gente não ter que contratar outra pessoa. Isso. E daí foi essa brecha que ele conseguiu. Foi essa brecha pra gente quebrar o galho da secretária, né? Mas lá na empresa que eu tava, eu falei assim, não, quero sair, não cumpri aviso nem nada. No outro dia eu já peguei e saí fora. Não corajoso, né? E, tipo assim, não fechei as portas com lá, né? Porque eu aprendi muita coisa na empresa, o meu gestor lá da área era muito gente boa comigo e tudo mais. E ele mesmo até me apoiou na época, falou, não, vai mesmo e tal, enfim. Mas foi assim, foi bem de um dia pro outro, praticamente, né? Você imagina ele, né, o planejador, como ele deve ter visto potencial na empresa. Com Ele certeza, jamais teria né? largado, né? Ainda mais uma carreira executiva, né? Que provavelmente. Luiz tem bastante pés no chão. E às vezes é legal você ser uma pessoa, né, mais sonhadora e você ser mais pé no chão, porque eu acho que é exatamente isso, né? As pessoas precisam de pessoas e às vezes talvez você não teria subido tanto se não tivesse alguém ali pra falar, não, calma, vamos assim, vamos assar, enfim. Então, realmente você acha então que talvez um pouco do seu sucesso seja por conta de vocês terem se juntado? Sim, com certeza. Quando eu conheci o Luiz, né, igual ele falou, eu já tinha um estúdio, já tinha 7 profissionais, mas eu não conseguia fazer além daquilo, não conseguia gravar os cursos online, não conseguia gerenciar o online, não conseguia cuidar de outras coisas, e daí foi quando ele entrou, daí depois a gente entrou com a marca também, né, que é a Lovers, e acaba que eu sou uma pessoa só, e para gerenciar eu não conseguiria fazer, e todos os sonhos, mesmo a pessoa sonhadora, todos os sonhos precisam de um planejamento, né, então com certeza, é o que eu falo, eu acho que sim, eu teria sucesso sem o Luiz, que eu já tinha, né, alcançado muitas coisas na área, mas eu não chegaria tão longe se eu não tivesse uma pessoa para me apoiar. Isso com todas as letras eu sempre digo para ele, que se eu estou onde eu estou foi porque ele me ajudou a chegar mais rápido, me deu apoio, suporte, e foi a parte estratégica pra gente chegar juntos. Talvez você até teria que terceirizar uma mão de obra, né? Ela poderia ter chegado no mesmo lugar, mas teria que ter um gestor tocando a clínica. Mas não é a mesma coisa, não, né? Não, porque vocês têm confiança, né? Que é a base de qualquer coisa. É o principal, né? Eu falo muito pra ela. Mas a gente tem uma opinião bem definida em relação a isso, né? Eu assino embaixo o que ela falou, porque realmente ela é muito esforçada, tipo, muito mesmo, desde nova, trabalha no dia e noite e tal. Então, cedo ou tarde, o sucesso chega para quem se esforça, né? Isso é basicamente uma lei universal. Óbvio, se você tem networking, pessoas envolvidas, você cresce muito mais, alcança muito mais os seus objetivos, né? E foi exatamente isso que a gente fez. Tipo assim, não, vamos levar isso para outro nível. Beleza, você já tá num nível bom, um estúdio bacana na cidade, ganhando dinheiro e tal, mas como fazer um império disso? Porque ele me ajudou, na como verdade, criar uma empresa, né? Tipo, escalável mesmo. Me ajudou a escalar o meu negócio. É que hoje em dia, né, a maioria das lashes são aquela que a gente chama, né, de equipe, né? Faz tudo e acaba, que nem você falou, tipo, você já era conhecida, já era muito boa no que você fazia, mas você não conseguia dar passos tão grandes rápido porque você estava sobrecarregada, né? Então, a gente precisa de pessoas, ou a gente precisa de uma empresa para ajudar a gerenciar, mas quando a gente tem alguém de confiança, é muito
muito mais agradável, né? fácil. Você consegue falar, não, tudo bem, vou confiar, porque você sabe que aquela pessoa tá querendo o seu melhor, né? E não Teu marido trabalha, teu marido. Teu namorado também. Ainda não é Trabalha. marido, ainda não é noivo, tá? Fica essa dica. Não. Ela não ganhou. Aliás, onde você ganhou a aliança mesmo? Que eu lembro que você tinha ido pra Suíça, não foi? Isso. A gente ela foi pra passado. Suíça ganhar a aliança, Bem. viu? Ai, Thiago. Pra pegar na referência. Escuta esse podcast hoje, gente. Só escuta esse podcast. O teu namorado também trabalha com você, Ele né? ele tá trabalhando com a gente que a gente tem uma loja, né, de revenda de produtos, e ele tá trabalhando com a gente na parte de vendas. Ele também, ele trabalhava numa multinacional, mas acabou que a gente acabou tendo sofrendo meio que um golpe, e aí a gente ficou meio que sem confiança nas pessoas para trabalhar, né, lidar com dinheiro, né, em si. E aí ele começou a trabalhar com a gente e deu super certo. Ele se descobriu sendo vendedor, nunca imaginava. E deu super certo e ele tá com a gente até hoje. Que legal. A gente tem uma bandeira que a gente brinca, né, com as nossas alunas também. Coloca seu marido pra ficar junto com você. Vocês vão Sem crescer dúvidas, muito, vão duas crescer pessoas muito. trabalhando para um único objetivo, sem dúvidas o resultado não poderia ser outro. Não, sucesso, né? E me diz uma coisa aí, o Luiz, né, com essa visão estratégica, ele também deve ter uma visão do mercado diferente, né? Que é a visão masculina da coisa, né? Sim, Que é mais racional. Como que é, assim, pra você estar no meio de 90% é mulher? Como que você lida com isso? No início foi, assim, bem diferente, né, pra mim, porque na minha época, na minha área que eu estava, né, era autopeças. Então, pensa, tipo assim, Completamente tinha pessoas mulheres, né, enfim, mas era um assunto 100% masculino, né, praticamente, né, quase que 100%, né. Então, assim, foi uma mudança muito drástica, assim, pra mim. Mas eu lidei super bem, porque, tipo assim, eu sou um cara mais tímido, né, mais fechado, né, enfim, mas eu gosto de conhecer pessoas novas, gosto de conversar, né, entender como as pessoas pensam, e eu sou muito racional, como você mencionou, né, então, tipo assim, eu sempre analiso as pessoas, o mercado, né, de uma forma 100% estratégica. Normalmente, as meninas, né, pensam mais emocionais. mais emocional, né? elas querem crescer, atingir o sucesso, sabe? É muita briguinha de ego, às vezes, né? Então, tipo assim, eu fico mais numa visão macro para entender como usar aquilo a nosso favor, entendeu? As informações do mercado, entende? Então, e ele se dá tão bem com isso. Vou falar pra vocês que as embaixadoras, até minhas alunas, conversam muito mais com ele hoje do que comigo, tá? Eu tenho a agenda, óbvio, eu tô sempre atendimento, o curso acaba que ele tem mais disponibilidade pra responder, mas até elas pedem muita opinião dele, acho que por ele ter essa visão mais racional, uma visão diferente de nós mulheres, então ele lida super bem, ele tem bastante contato com Daqui a elas. pouco ele já vai abrir o Instagram, já vai começar a fazer conteúdo. É o que tá faltando. E então você ainda atende, né? Entrando nessa coisa, você atende, ministra cursos hoje ainda, e ainda tem uma marca, tem o Interlashes, né? Agora, que é um congresso que você tá fazendo, um dos maiores do Brasil, se não o maior. E conta pra gente um pouquinho também desse seu lado empreendedora, como que está as coisas hoje em dia, sua marca, o congresso, como que você concilia tudo hoje? Então, hoje eu e Luiz, a gente tem definido assim, que a gente trabalha muito e que isso vai ter um prazo, que a gente fala assim, ó, a gente quer trabalhar até a gente ter filho, porque quando a gente tiver filho com 30 anos, a gente quer desacelerar. De fato, a gente tem uma rotina muito louca, eu atendo todas as semanas, acho que 2 a 3 vezes por semana, geralmente final de semana eu ministro o curso, então a gente tem pouquíssimos dias de folga. E aí eu e o Luiz, acho que a gente consegue conciliar essa rotina justamente por ser nós dois e por nós dois estarmos nesse momento tão imerso a tudo. A gente tem pessoas que ajudam a gente, óbvio, principalmente na Uberlândia, a gente tem a nossa gerente no estúdio, consegue tomar conta enquanto a gente está viajando, mas de fato eu e o Luiz, a gente trabalha muito, mas a gente sabe que isso vai ser por um tempo. Então por isso, e a gente gosta, a gente curte bastante, né? sim, Essa vida louca, essa rotina Quantos louca. anos, né? Porque ela falou que com 30 vai ter filho, mas quantos anos vocês estão agora, vocês? Eu estou com 24. Eu tô com 26. Eles são jovens. Não dá pra trabalhar Jovens. mais Tem nessa muito rotina chão louca dá ainda pra- mais alguns anos. dá pra Mas queimar a gente muito. sente prazer nisso. Por isso que eu acho que a gente consegue ter essa rotina e conciliar tudo. E é bom as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes as pessoas veem na internet, extensão de cílios dá dinheiro, digital dá dinheiro, mas nada é sem esforço, né? Uhum. Não tem como você ter sucesso e ser
financeiramente estável se você não se esforçar, não tem como. Exatamente. Eu costumo falar que tudo depende do quanto você deposita a sua energia. Então, eu sou muito de focos. Igual você me perguntou eu sou muito de focar em determinado momento. Você me perguntou do Interlash, da Lovers. O ano passado a gente criou o Interlash, então eu fiquei o ano inteiro focando no Interlash para fazer dar certo. Esse ano, nós vamos ter o Interlash agora em outubro, inclusive dia 25 e 26 de outubro. E os ingressos já estão 99% vendidos, então a gente teve que focar um determinado tempo da minha carreira para o Interlash, para que pudesse estar vendido. E agora a gente vai bater bastante na Lovers. Então eu tenho a Lovers, tem a nossa loja em Uberlândia, tem o Interlash, tem o estúdio, mas eu foco por partes, sabe? Para que tudo que a gente faça seja sucesso. Então eu acredito que tudo aquilo que você coloca 100% da sua energia faz dar certo. Então, não é que a gente tem que focar em uma coisa só, não é que eu tenho que ter só uma coisa, só que eu acredito que vai ter momentos para tudo. Vai ter momentos que a sua empresa vai estar caminhando sozinha, vai ter momentos que o seu evento já vai estar vendido, você vai poder focar em outra coisa, mas eu acredito que a gente tem que depositar nossa energia por um determinado tempo até as coisas ir se caminhando. Por isso que a gente consegue conciliar. E me diz uma coisa do Interlash, assim, o que te motivou a trazer um evento internacional? Porque eu sei, né, eu te acompanho já por um tempo, que você ia muito para os eventos, né? Você foi jurado em vários, né? Teve oportunidade. Mas o que fez você trazer o evento para o Brasil? Assim, porque já teve uma fase, gente, há um tempo atrás, que tinha evento internacional no Brasil. Sim, e não foram tão bem executados. Então, acho que também tinha essa questão, né? De você trazer e com um histórico, às vezes, não tão bom, né? Então, eu não sei se vocês lembram, 2 anos atrás aconteceu assim em massa de muitos golpes em eventos, pessoal vendendo eventos e depois não acontecia. Isso aconteceu, parece que um ano aconteceu umas 5 vezes, aconteceu em massa, e daí isso já deixou a gente bastante incomodada. A gente percebeu que o nosso mercado precisava de uma demanda de um evento com responsabilidade, que de fato fosse entregar um diferencial, e eu comecei a ser convidada para os eventos fora, e todas as vezes que eu estava lá, eu comecei a perceber a organização diferenciada, o quanto eles levavam a sério eventos, e que era isso que estava faltando no nosso mercado brasileiro, e a minha vontade das pessoas conseguirem vivenciar tudo aquilo que eu estava vendo, conseguir ter essa experiência. Então, um pouco foi eu conhecendo o mercado de eventos fora, vendo a seriedade deles, e essa demanda, percebendo o que estava acontecendo no mercado de eventos dentro do nosso mercado de cílios. Então, juntou isso. E tem um outro ponto também que a gente comenta muito, né? Eu falo muito com a Natália, devido a esses problemas, né, que tivemos no passado, enfim. Lá fora, a imagem do Brasil, o Brasil é um país muito bom na área beauty. A gente está top 3, 4 do mundo, né, em quesito de produtos, etc. Mas a imagem que as profissionais de lá, dos cílios, né, pelo menos, tinham das profissionais do Brasil, era uma imagem ruim por conta desses problemas, né? As pessoas vinham para cá e eram passadas para trás, ou combinavam uma coisa, chegava que era outra, etc e tal. E a gente sentia meio que um preconceito da galera de lá com a galera do Brasil, né? Então a gente falou assim, não, como assim, o Brasil... E até pra minha imagem, é muito forte pra ter esse tipo de imagem. Eu precisava mudar isso, né? E foi difícil pra mim pra fora, foi difícil furar essa bolha, foi difícil grandes eventos aceitarem uma brasileira. A gente teve bastante essa barreira no início. Então eu queria mudar para que elas vissem que o Brasil tem bastante potencial aqui, e também para que pudesse aceitar mais a gente fora, incluir mais a gente em grandes projetos. É nítido a tratativa com as internacionais que vocês deram no último evento. Acho que a postura delas com vocês também dá para ver nitidamente ali, pela quem acompanha, quem estava no evento, as próprias palestrantes no palco. É completamente diferente. Acho que nunca o Brasil recebeu nada do gênero, né? E eu vou falar que assim, era um receio que eu mesma, antes de chegar no evento, eu pensava, meu Deus, o que vai ser, né? Vai ser um evento como a gente tinha visto, que parecia que antes o clima era... As internacionais não tratavam a gente também com respeito. Porque talvez agora a gente entende que também elas não estavam sendo bem tratadas, né? E a sensação, não, uma educação da parte delas, né? Um respeito com o público, a entrega também absurda. Porque eu já peguei eventos, assim, o curso com profissionais internacionais, e elas virarem o olho, assim, tipo, a gente tá dando aula para essas índias aqui, né? De todo o Brasil. Mas é exatamente essa imagem que elas tinham. E aí eu fiquei com preconceito, eu vou falar que eu sempre tive um preconceito com o profissional internacional, que pensava assim, cara, a gente tá pagando, se matando, às vezes, pra pagar um curso de 5 mil reais pra alguém que tá nos tratando. E teve um tempo que elas vinham muito, né, que você pegou essa época. E daí, se a gente parar pra pensar, muitas das vezes elas estavam, assim, no curso, porque depois
entrando nesse mundo, eu fiquei sabendo que às vezes elas vinham pro Brasil, tinham um combinado e não era nada daquilo, e daí acaba que sobrava para as alunas que estavam ali presentes, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo por trás. Claro que a gente não pode generalizar, às vezes elas têm, as russas têm a personalidade mais forte, isso é delas, né? Muitas russas vinham, só que de fato às vezes aconteceu algumas coisas que, porque lá fora elas são muito certas, o combinado tem que ser combinado, você tem que cumprir exatamente. Aqui no Brasil a gente tem esse perfil de sempre dar um jeitinho para tudo, e lá fora não funciona assim. Então o que você combina tem que ser exatamente isso. Então, elas ficavam um pouco frustradas em relação a isso, e acaba que elas já tinham esse perfil diferente do nosso, né, de serem mais frias. E daí, eu também já tinha feito outros cursos e tinha sentido isso, mas como você palestrando, né, Kel, foi muito bom. Foi muito legal. E elas, de fato, estavam com uma postura, uma energia diferenciada que foi ótimo. Muito, muito legal. E a gente poder ter esse crossover também, né, das meninas poderem estar vendo as internacionais e até valorizarem as brasileiras, né? Sim. Porque elas super falaram, ai, que legal. Eu achei assim, quando eu entrasse no palco, eu pensei, elas estão vendo, né, o suco do internacional aqui. Quando a gente entrar, de novo aquela Padilha, gente. Mas não, foi super legal. Elas foram super atenciosas, as brasileiras, né, gente? Elas amaram as palestras. A tua palestra também, a Sara Lana também. A gente viu a energia, eu não assisti todas, mas a gente via a energia pelos vídeos e tudo que foi criado. Eu achei, assim, sem dúvida, o melhor evento, assim, se não um dos melhores, não vou dizer o melhor, mas um dos melhores eventos do Brasil, com certeza. A gente fica muito feliz. E sobre isso que você comentou, eu acho que as brasileiras receberam a gente no Interleste com muito carinho. Elas estavam felizes das internacionais estarem ali, mas elas queriam mostrar também, eu acho que elas sentiram muito orgulho da gente quando nós estávamos palestrando, tipo, nossa, a gente tem um profissional muito foda aqui também, olha como a Claire falou, olha a Sara lá, a Natália, então acho que a gente recebeu, eu senti pelo menos essa energia dela. De igual para igual, né? Acho que vocês conseguiram realmente estarem todas no mesmo patamar e não ter mais essa coisa de tipo, essa é melhor, essa é melhor por ser internacional, enfim. Acho que todo mundo conseguiu realmente se colocarem no lugar de igualdade, todos, né? Sim, eu queria aproveitar para comentar aqui uma coisa interessante, que é o que a maioria das palestras das brasileiras foi em relação a marketing, a posicionamento. De fato, lá fora elas têm uma técnica muito boa, fora do padrão, mas fazendo as viagens fora eu percebi que disparadamente o Brasil está anos-luz na frente em marketing, em posicionamento, porque lá fora acaba que elas focam muito só em técnica. Então aqui a gente tem um marketing diferenciado, isso a gente tá bem à frente. Estrategicamente, as palestras das brasileiras foi sobre isso. Elas ficaram encantadas, tipo, com fazer um evento desse tamanho, o público tá animado e tal, porque lá é bem diferente daqui, né? Nesse sentido. Nesse sentido é bem diferente. Por exemplo, lá elas não conseguem ter, assim, devem conseguir, né? Algumas, claro, não é geral, mas eles não conseguem ter estratégia para vender um evento de 500 pessoas, 1000 pessoas, entende? Eu acho que elas nunca palestraram, talvez, com um público tão grande. A maioria falou que foi a primeira vez. E, elas amaram a energia das brasileiras, todas ficaram encantadas, todas falaram pra mim que nunca palestrou em nenhum evento que foi tão diferenciado, que as brasileiras, a energia, todas gostariam de voltar muito, elas ficaram encantadas com as brasileiras. Ufa, né? Foi. Nossa, tanto de feedback que a gente recebeu delas mesmo. Inclusive, não é muito comum elas fazerem isso, né? Elas são mais orgulhosas. Mas elas saíram do palco, acho que todas anestesiadas. E a gente via, eu vi nos bastidores, eu senti, assim, que elas só não conversavam mais pela barreira da língua mesmo. Porque senão elas super estavam ali tentando conversar. Na mímica, né? Porque tem a questão da língua, né? Que atrapalha um pouco. Aliás, a Natália, a gente não tem vergonha nenhuma, ela vai. E o Luiz também, né, Luiz? O Luiz é o intérprete principal da história toda. Ali na mímica. E a Natália também, super esforçada. Acho que a Natália evoluiu o inglês do ano passado pra cá. Ela já tá super falando com as meninas, né? Super falando ainda não, mas eu não tenho vergonha, não. Eu vou na mímica, metade inglês, metade português. Eu acho que isso é uma curiosidade que as meninas têm também, né? Não sou fluente, eu estou estudando, precisava até tirar mais tempo pra isso. Mas o Luiz, ele é fluente no inglês, então ele é o tradutor sempre oficial. Mas se vocês assistirem a Natália e verem ela se relacionando com as meninas, vocês vão perceber que não existe barreira, né? Ela super se desenvolve, e eu acho que esse é o medo das meninas, né? Porque eu te vejo
vai para países que a língua não é nem o inglês, né? Você foi agora a última viagem que você fez. Pro Irã. Imagina, gente, a Elas maior não parte... falavam inglês, a maioria. Ela tá no meio de um monte de mulher árabe. Essa viagem foi uma aventura. Foi, e nem o inglês. Foi. Conta uma coisa engraçada que tem acontecido na viagem aí, que ninguém tá sabendo. Então, pra mudando um pouco o script. Não é tão engraçado, é mais trágico. O Irã foi um dos países mais diferentes que a gente já foi, e eu fui convidada para palestrar. E a gente foi pro Egito, do Egito pro Irã. E a gente tá acostumado, sempre que a gente viaja, a gente leva nossos cartões internacionais, né? Porque hoje em dia ninguém leva dinheiro mais. Só que aqui no aeroporto a gente pegou um pouco de dinheiro, e lá no Egito a gente precisou usar muito. Só que lá no Egito, que é o país que a gente tava antes, passava cartão em tudo. Se você fosse comprar uma coisa na banca da rua, passava cartão. Aí do Egito a gente já foi pro Irã, e não tinha como a gente sacar dinheiro entre essa ida pro Irã. Aí chegou lá, a gente, depois conversando, a gente viu que a gente sofreu um pequeno golpe, assim, no aeroporto. Eles tinham que cobrar uma taxa, e da gente, como era de madrugada, não tinha quase ninguém, eles cobraram essa taxa bem mais. E daí chegou lá, simplesmente a gente entrou, nosso cartão não passava em nada, e a gente tinha pouquíssimo dinheiro, e daí a gente começou a ficar desesperado, porque lá não passa nenhum cartão, lá eles cortaram relações com outros países, com banco, lá não tinha PayPal, não tinha como fazer transferência internacional de nenhum lugar, não tinha como receber dinheiro lá, você tinha que levar dinheiro em espécie para que desse pra viagem inteira. E a gente não tinha que dava pra nenhum dia, porque a gente não tinha levado, a gente não tava esperando na verdade, isso. A gente tinha dinheiro, né? Eu já sabia que não passava os cartões lá por conta de política, né, etc. Mas no aeroporto, eles não informaram pra gente que tinha que pagar uma taxa de visto lá no Irã. Não era qualquer taxa, era tipo assim, eu já tinha olhado na internet 300 que tinha euros. uma taxa, assim, eu sabia. Mas pelo que eu vi na internet, era um valor baixo, né? E foi, tipo assim, 300 euros por pessoa. Nossa. E Como na a gente internet ia a gente ficar- tava esperando que fosse, tipo assim, 20, 30 euros. Porque, na verdade, a gente já tinha tirado Só o que visto. não era 300, foi um golpe lá que a gente caiu. Enfim. Não falava inglês nem nada, né? A gente só foi, não conhece nada, lá os caras tudo, né? Militar, o negócio e tal. É. Falei assim, só vamos atrás e vamos ver, né? Aí, enfim, pagamos essa taxa. E aí, como a gente ia ficar poucos dias, né? Era 5 dias, 5 né? dias. Eu já tinha feito os cálculos para ter a quantidade de dinheiro não certo, Porque a gente foi... um pouquinho a mais, né? Para não ter riscos, enfim. Mas aí caímos nesse suposto golpe aí da taxa. Enfim. Resumidamente, a gente ficou sem dinheiro, a gente já estava olhando Resumidamente, passagem pra voltar, porque a gente não tinha dinheiro nem pra comer, eu nunca senti tanto desespero em toda a minha vida. Está um país completamente estranho, você não ter dinheiro pra comer, mas acabou que eu chamei uns amigos aqui no Brasil, comecei a chamar todo mundo e conheci um iraniano que tinha uma conta brasileira e a gente conseguiu levar dinheiro pra gente. Eu acabei de ver um TikTok de uma moça que tá em Cuba e ela tava falando sobre isso. E ela falou que a única forma que ela achou pra fazer é pegar um câmbio clandestino que existe, né? Mas foi desesperador. Você está em outro país, a gente começou a olhar passagem pra vir embora, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar comida, não tinha cartão, nunca aconteceu isso com a gente em nenhum país. Então foi desesperador, eu chorei. Outra curiosidade, graças a lá Deus você vai deu pegar, certo. tipo, $10, dá tipo isso aqui de dinheiro. É Mas deles verdade. Você não totalmente entende desvalorizado. nada É pra fazer a desvalorizado, conta. né? Então acho que esse foi um dos maiores perrengues assim, que a gente já passou em viagem. Mas tirando isso, foi Nossa, maravilhoso. nem imagina o que eu faria. Nossa, também não Nossa tem o que fazer. Não tem, se você não sei cantar. Cantar Eu não e sei chorar. cantar num lugar pra ganhar uma moeda, né? Eu posso ser presa se eu cantar. Ai, Jesus. Ai. No Egito, né? Que você pode se vender por camelo. Ah, é? Tem uma história dessa, que eles trocam as mulheres A por mulher camelo. por camelo. Você não É sabia? verdade, eu já ouvi falar, mas não Jesus. sabia que dava literalmente pra Dizem vender. que eles chegam na cara dura mesmo. É, assim. você Mas dá- a você gente tá não mal. passa por Não, isso, eles não, não né? tiraram Passou por foto com você? nem E não nada. perguntam pra ela, vão perguntar pra ele se ele quer vender ela. Exatamente. Aí ele já Ai, vai gente, fazer as bizarro. contas, né? Ele da contabilidade já vai fazer as Mas contas. enfim, lá no Irã não tinha nem camelo, foi desesperador. Nath, uma curiosidade que eu tenho, que assim, eu vi no Inteleste que as meninas são muito engajadas, embaixadoras, né? Nossa, eu realmente não tinha visto isso, porque é muito comum no mundo dos eventos a questão de ser uma embaixadora virar um comércio, né? É virar um título que as meninas têm para, no final das contas, vender. E eu vejo que não, elas são super engajadas, elas participaram, elas tiveram um jantar. Como que você faz isso hoje com as meninas para unir elas, assim, ter esse senso de comunidade? Porque realmente elas são muito unidas e muito participativas, né? Ok, eu e o Luiz, a gente entende que a parceria ela tem de fato ser boa para os dois lados, para que as pessoas possam engajar, possam depositar sua energia. O Luiz sempre acreditou em parceria de mão dupla, então a gente sabe que se a gente espera muito delas no evento, a gente tinha que proporcionar muitas coisas para elas. Eu acho que muitas pessoas não pensam dessa maneira, né?
Eu acho que foi isso que foi o nosso grande diferencial. Elas começaram a ver vantagem, começaram a ver que, de fato, elas tinham vantagem de estar ali. Não era ali, ser embaixadora para divulgar o evento. Elas estavam ganhando coisas, elas estavam tendo vantagens de depositar energia, o tempo delas para falar sobre o evento, mas acho que o diferencial que fez elas engajar foi elas verem que, da mesma forma que elas ajudavam o evento, porque a gente entendeu que para fazer um evento desse porte a gente precisava de pessoas, precisava de profissionais, queria abraçar a nossa causa, a gente também proporcionava o mesmo para elas, se não mais. Então, a gente sempre teve essa mentalidade em relação a parceiras. Sim, eu acho que é um mix, na verdade, é isso que a Natália comentou. E outro ponto também é que a gente já tinha uma boa credibilidade, né, de outros projetos. Sim, então, teu próprio evento lá em Uberlândia também. Exato. As próprias pessoas já comentavam, tipo assim, tudo que a Natália faz é legal, é interessante, seja o curso, o evento, etc. E o Interlash foi uma virada de chave geral no mercado dos cílios também, né? Então, a própria pessoa já quer fazer parte dessa revolução, vamos falar assim, né? Que foi uma revolução, de certa forma, né? Já teve eventos internacionais, mas não desse porte, né? Dessa magnitude. Então, já esse desejo por parte dela já é muito forte, então elas se sentem importantes por estarem dentro desse projeto, enfim. E a gente tem algumas estratégias também, né? Que aí é um pouco mais confidencial, mas para engajar elas, né? Enfim, isso é uma via de mão dupla mesmo, né? Para todo mundo ganhar no final, né? Não é só uma... Toda parceria não tem é, que ser dessa maneira, elas não né? são vendedoras do evento, igual a gente vê, você comentou, entende? Então, é um mix de coisas, né? Sim, sem dúvida. E ainda sobre o Interlash, né? A gente tava falando sobre bastidores e toda essa estratégia. No Interlash, vocês tiveram alguma dificuldade, algum bastidor que você queira comentar, que foi um desafio que vocês conseguiram superar, ou algo que te deixou triste, mas que vocês conseguiram superar nesse evento? Olha, eu acho que, de fato, se for falar assim, o maior desafio mesmo foi fazer elas confiarem em voltar para o Brasil, porque de todas que a gente chamou, todas as palestrantes que a gente gostaria de convidar, elas falavam, ou elas já tiveram no Brasil e não tiveram uma boa experiência, ou elas falaram, minha amiga já foi pro Brasil e passou por isso, eu acho o Brasil perigoso, eu não tenho coragem de vir. E daí o que acontecia muito é que o evento, ele arca com todas as despesas, e as palestrantes falavam, eu não tenho coragem de ir pro Brasil sozinha, então eu só vou se você arcar com as despesas também do meu marido. E a pessoa é lá da Rússia, uma passagem é caríssima. Então, sem dúvidas, o nosso maior desafio no início foi fazer as palestrantes, né, que o evento só acontece com as palestrantes, fazer elas confiarem e vir pro Brasil, quebrar essa barreira e fazer com que aqui a experiência delas fosse tudo certo, para elas não voltarem mais traumatizadas. E o segundo já foi mais fácil? Agora, nesse segundo convite, sim. Você já sentiu tudo diferente? Sim, até porque elas viram lá fora, né? Lá fora o Interlash não só no Brasil, mas repercutiu bastante. Foi um grande burburinho dentro do nosso mercado de cílios mundial. Então, muitas pessoas já se convidaram, já falaram que gostariam muito de vir. Então, depois que teve bons feedbacks das palestrantes que estavam aqui, elas até ficaram mais animadas e até chamaram pedindo pra vir, mas com certeza foi mais fácil. Depois teve o primeiro. E eu morri de curiosidade, fui perguntar pra Nath dos bastidores sobre a Lashmaker, né? A gente chama a Lashmaker porque ela era das antigas, que estão no mundo dos cílios, ela era a maior do top 10. Em termos de marca, de construção, de branding, ela faz isso, ela faz muito bem isso, talvez as outras não tanto. Sim. E ela foi por muito tempo a campeã do volume russo, do mega volume. E então quem é das antigas lembra muito dela. Como que foi chegar até ela lá e como que vai ser, né? Porque ela vai vir pro Brasil, gente, pela primeira vez na vida, né? Vou contar pra vocês que desde quando eu e o Luiz começou com a ideia do evento, o sonho do evento, a gente sempre falou, a gente vai zerar a vida quando a gente conseguir trazer a Lashmakers, porque a Lashmakers sempre foi minha inspiração, não só, igual você falou, não só porque tem uma técnica perfeita, ela faz o volume russo perfeito, mas também pelo posicionamento, pelo brand, ela é boa em tudo. Ela saiu na Forbes, eu não sei se existe outra profissional da área de cílios que saiu na Forbes, ela é muito foda. Como ela não. Então, desde o ano passado, eu já estava tentando, quando surgiu o sonho, a gente falou, a gente vai zerar quando a gente conseguir trazer ela. E daí ela topou, ela falou, Natália, esse ano vai ser o último que eu vou viajar para dar curso, esse ano vai ser o último, ela tem outras marcas, quando que vem ela vai investir, focar em outras coisas, creio eu. E daí ela falou, Natália, eu tenho interesse em ir pro Brasil, porque é o último ano que eu vou viajar, então se você quiser eu vou.
E daí eu fui, conheci ela pessoalmente. Mas isso por conta do sucesso da primeira edição, né? Ah, sim, com certeza. Na primeira edição a gente já tentava, né? Sim. Estreitar relacionamento com ela e tal, mas ela nunca tinha dado abertura. Né? Essa é a importância de você fazer bons trabalhos, né? Exatamente, mas pra mim tá sendo assim também. Nossa, quando ela chegar, a gente vai acreditar, de verdade, né? Ela tá aqui. Porque realmente, e não é só, né? Ela também é meio influenciadora, né? E ela é quase uma personalidade lá. Ela tem outras empresas, né? Tem muitos negócios. A gente conheceu ela de perto, né? Lá no espaço dela, enfim. Ela tem outros negócios também, então por isso que ela tem muito a agregar pra gente, muito. Eu falo que na palestra dela eu não quero estar atrás do palco, quero estar sentada lá na frente, porque é meu sonho, desde que eu comecei na área dos cílios a aprender com ela. Com certeza. E sobre o que é o tema dela, aquela curiosa? Ela já tem tema definido ou não? Olha, o tema dela, ela mandou algumas opções de temas que ela palestra, só que a gente ainda não definiu exatamente qual vai ser, pra gente não ter conflitos com outros temas também, mas ela fala de posicionamento, de business, né? É o tema principal dela hoje. Ah, que legal. Ó, fica aí a dica para quem não comprou ingresso, comprar ainda, se você quer conhecer a grandes inspirações das antigas, das dinossauras, né? Exatamente. E bom, além do Interlash, além de você dar os seus cursos, de você atender ainda, você também tem a sua marca, né? Que é a marca Lovers. Como que surgiu a ideia de você criar a sua própria marca? Você tem, porque hoje, né, é mais voltado para os fios, né? Sim. Você tem pretensão de expandir? Como que está hoje a sua marca e como que surgiu essa ideia? Bom, a Lovers foi o meu primeiro sonho, assim, tirado do papel. O segundo foi o Interlash, mas o primeiro com certeza foi a Lovers. Acho que a maioria das lashes sonha em ter, né, uma marca, um produto. E foi quando surgiu os novos efeitos. E eu não consegui encontrar fios que me ajudassem a proporcionar o efeito que eu desejava. Então surgiu mais através das curvaturas especiais, apesar da gente ter desde a curvatura C, D, B, J, L, M, por aí vai. Mas surgiu a partir dessas curvaturas, querendo entregar efeitos diferenciados com melhor qualidade. E eu falei pra você que eu sou muito de focar, né? Esse ano a gente tem o Interlash e a Lovers, a gente vai focar bastante na Lovers, a gente tem muitos projetos pra Lovers esse ano, que a gente tá tirando do papel muitos. Eu não posso compartilhar ainda, mas eu garanto pra vocês que esse ano vocês vão ver a Lovers de uma maneira diferenciada. Esse ano a gente vai bater bastante na Lovers. Será que no Interlashes vem uma novidade da Lovers aí? Com certeza. Você vai deixar de perder essa oportunidade. Com certeza. Com certeza. E você tá numa nova fase, no geral, né? Essa sua nova fase, ela está junto com essa nova ideia da Lovers ou não? Olha, eu costumo falar que eu Natália, eu gosto de me reinventar o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada na minha zona de conforto, então vocês vão ver sempre eu criando, fazendo uma coisa nova. E eu acho que as minhas fases vão acompanhando esses projetos, esses crescimentos, cada passo que a gente dá é diferente. E eu acho que hoje eu estou numa fase que eu sempre quis chegar, sabe? Então eu estou muito feliz com essa fase que eu estou vivendo, mas vocês vão ver que na época do Interlash eu vou estar vendo uma fase diferente, mas é por isso, porque as minhas fases acompanham os meus projetos, os meus lançamentos, o momento que eu estou, mas a gente está bem feliz nessa fase que eu estou agora, a gente está, né, nas empresas, a gente está no ano de evolução. Assim, de evolução. Isso. Não, acho que quem acompanha a Natália é nítido que ela tem um senso estético, né? Tem um capricho com o que faz. Essa parte o Luiz também tem ou você que é a cabeça nessa área? Olha, não, vou ser sincera pra vocês. O Luiz, ele não é muito criativo. Não é nem criativo, ele não tem muito esse senso pro estético. Claro que ele tem muito bom gosto, mas relacionado à nossa área, assim, essa parte vem mais de mim. Eu jogo a ideia, eu falo, eu quero assim, assim. Aí ele vai lá, planeja, traz os cálculos, como a gente vai fazer isso acontecer. Mas essa área mais da criatividade, da estética, assim, dos produtos, das coisas, geralmente vem de mim e ele vai e me ajuda a fazer acontecer. Ele vai modelando, né? Até acertar o caminho certo, mas... Isso. Agora a gente vai para um quadro, tá? Que chama a hora do cancelamento. Eu tava explicando para a Natália que não necessariamente precisa ser cancelada, de preferência que não seja, né? Mas é a hora que a gente vai trazer alguns assuntos que podem pender para um lado um pouco mais polêmico. Claro que, assim, gente,
é a opinião pessoal da Natália, nossa, também, né? Se a gente for dar o pitaco. E, gente, opinião pessoal é assim, tá? Cada um tem, através da sua vivência, a necessidade de fazer um comentário, tá? Então tá tudo bem, paz do coração pra todo mundo, tá? Sem jogar haters, gente, por favor. Isso aqui é uma pergunta boa pro Luiz também, porque o Luiz também, gente, ele tá ali assistindo cada... Isso deixa os cancelamentos. Joga na costa dele agora. Vamos ver como que ele vai se sair, já que tem alguns assuntos aqui, ó. O que mais te irrita no mercado? Vou deixar pros dois, tá? O que mais te irrita vocês no mercado de cílios atual? O que a gente conversa muito, né, que me irrita bastante, é as pessoas compartilharem conteúdos ou, enfim, o que seja, denegrindo a imagem do mercado dos cílios. Nossa. Que é algo que é muito comum. Por exemplo, isso, né? Vi um caso lá que a pessoa ficou cega, um caso extremo, vamos supor. Aí a própria Lash vai lá e fala da outra Lash, tá vendo? Sim. Se fosse comigo não tinha ficado cega, mas com fulana ficou cega. Então isso... Para quem tá de fora do mercado, se afasta, entende? Isso não fomenta o mercado, sabe? Exatamente. Isso eu fico doido. Nossa, sim, mas o hype ali pelo conteúdo, né? Eu acho que no começo, acho que todo mundo meio que ia nessa linha. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas, mas isso, nossa, eu também fico indignada. Outra coisa também que eu acho é meio que o gatilho do medo, né? Trabalha o gatilho do medo nas pessoas. Daí as pessoas deixam de fazer ou querem comprar um determinado curso porque elas têm medo que se elas não comprarem o curso, elas vão acabar fazendo aquilo lá. Então eu acho que eu não gosto disso também. E é aquela coisa, aquela necessidade de autoafirmação, de que ela é a melhor, de que ela faz direito e que se não fizer com ela, você pode, né? Acontecer igual com vocês. Então é complicado mesmo. E esse mercado só gira se tiver clientes. As pessoas não param pra pensar nisso. Exatamente. Se tiver cliente, não vende produto, a marca não ganha, o curso não vende, etc. Não tem online, não tem nada, então, né? se afastar o cliente, né, principal, pra quê? Qual e aí a gente chega em uma outra pergunta. Vocês já... Eu nem ia perguntar isso, mas vocês acham que o mercado tá saturado? Não. Eu nunca acho que está saturado. Eu não acho que o mercado está saturado, eu acho que ele está diferente. O mercado está evoluindo bastante, as técnicas, né, o gosto das clientes. E é o que eu sempre falo, nós profissionais, nós temos que estar sempre nos atualizando para a gente acompanhar, né, as tendências do mercado, para a gente não ficar para trás. Mas eu acho que não vai ser o mercado que vai morrer, eu acho que só vai ficar diferente. E para não deixar morrer, para não diminuir as clientes, os profissionais têm que acompanhar essa mudança. Você sente essa sazonalidade lá fora também? Você acha que mudou também ou não? Você acha que lá, por ser um país mais evoluído, às vezes não tem tanta... É porque lá pelo que eu vejo de fora pelo menos, por exemplo, o volume russo, que hoje aqui tá sendo muito criticado, lá, né? Lá É porque eu vou falar pra vocês que o volume russo que elas fazem lá é muito diferente do que a gente fazia aqui. Elas fazem volume russo 2D, 3D, com fios extremamente pequenos, então ainda usa muito por ser técnica mais natural. Agora, um país que eles fazem um volumão é os Estados Unidos, só que nos Estados Unidos, ainda assim, não é todo mundo, mas ainda tem uma parcela das clientes que gosta de bastante volumão, mas claro que mudou, o mundo inteiro acompanha, né? Essa mudança na área da beleza, algo mais clean, mas lá fora elas não usavam já esse volume russo do jeito que a gente usa. Mas isso também é muito cultural, porque, por exemplo, o perfil de cliente aqui no Brasil é aquela cliente que é mais rápido, né? 1 hora na máquina, 2 horas, etc. Lá não, lá tem profissionais, aqueles trabalhos assim impecáveis que a gente vê no Instagram, é tipo 3, 4 horas. É normal. É o normal lá, né? Mesmo. E pra elas tá ok, elas cobram, tipo, sei lá, 2 vezes o valor do Brasil, entregam com mais tempo de procedimento, melhor acabamento e qualidade. Só que no Brasil talvez não funciona fazer isso, entendeu? Não funciona por uma questão de social, né? As meninas não ganham o suficiente, aí acaba tendo que atender muito para poder compensar. E daí eu acho que é daí também que sai um pouco daquela comparação, né? De que as gringas são melhores. Não é nem questão de ser melhor, é que elas valorizam mais a qualidade do que o tempo. Que hoje aqui o tempo é mais valorizado do que a qualidade, né? As clientes valorizam mas isso também bastante a qualidade. Tá tendo uma mudança lá fora em relação a isso. Inclusive até em relação à técnica, né? A gente tá vendo fios novos surgindo, né? Lá fora, né? E não sejam só de volume russo e tudo mais. Então, eu acredito vai ter uma mudança também. Eu acredito que lá fora vai ter a mesma mudança, que
aconteceu aqui no Brasil, das técnicas serem mais rápidas, mais práticas. Então, aqui no caso, a gente tá mais adiantado do que elas nesse quesito. Em relação ao fio, eu acredito que sim. Por exemplo, os fios tecnológicos lá não existe. Elas têm o fio... Não existe. Não, Engraçado, né? Lá elas têm um preconceito, porque o que chega lá pra elas é um EasyFan, sabe? Aquele que parece um tufo. E a diferença do EasyFan pro fio tecnológico é que o Easy tem a cola na base e o fio tecnológico são fios prensados, que não tem cola. Então, nas minhas palestras, quando eu mostro, eu faço questão de levar um vídeo desmanchando, mostro como eles vêm no Scott, que é juntinho, né? Agora o EasyFan vem todo separadinho, parecendo uns tufinhos. E elas ficam indignadas, assim. Então, é algo novo para elas. E quando eu mostro foto, vídeos, elas não acreditam que a gente consegue chegar nesse resultado utilizando esse fio. Então, acho que só ela tá precisando de uma pessoa para ir lá mostrar para ela, porque querendo ou não, todo mundo gosta de mais praticidade. Então, acho que elas sendo perfeccionistas do jeito que são, fazendo uma técnica perfeita, se elas conseguirem fazer isso de uma maneira mais rápida, continuando mantendo a mesma qualidade, por que as clientes não gostariam mais, né? Porque apesar de ser diferente a cultura, todo mundo gostaria de fazer as coisas mais rápidas, né? Claro, com certeza. O mesmo padrão. Então já tem um mercadão aí, Natália, pra você, né? Você é a mulher que vai falar que aqui dá pra fazer. Mas eu senti isso, até comentei no podcast com o pessoal da Cherry, que a gente foi mostrar, eu conversando com uma internacional, e eu mostrei pra ela o trabalho de campeonato do Brasil, e ela falou: mas isso aqui é feito com tecnológico? Eu falo, é feito com tecnológico. Sim, elas ficaram horrorizadas, porque elas não imaginavam que dava pra alinhar do jeito que... A gente também não imaginava, né? Eu era a que mais falava mal, que não dava pra fazer o volume do jeito que as gringas faziam, né? E agora a gente consegue com mas fio quando veio o fio tecnológico, foi um rebuliço, né? Todo mundo falando mal. Mas, tem uma polêmica aqui pra quem usa, pra quem gosta, me desculpa, mas o EasyFan, existe outro nome? Eu não sei, eu conheço Autofan. O Autofan, isso aí. O Autofan, não é o Autofan, o Autofan Tecnofan. Tecnofan. Não dá pra deixar o mesmo acabamento, porque ele tem cola na base, ele é um fio mais grosso. Se a gente pegar todas as marcas, ele vai ser mais grosso que o fio tecnológico. Então, com ele não dá pra deixar o mesmo acabamento. Então, elas não têm acesso a isso, por isso que elas não acreditam. Mas eu acredito que quando chegar marcas fortes que for apresentar isso lá, eu acho que isso vai mudar. Com certeza. E aí, a brasileira que vai dar curso para internacional. Vocês estão vendo aí. É que a gente fica nessa, né? De, curso bom tem que ter o selo de internacional, ou tem que ser internacional. Então, e nem sempre, às vezes a gente é referência também. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vou dar curso fora agora. Eu vou dar curso na Itália, depois no Irã, na Albânia. E daí está sendo um momento muito marcante para mim, dar curso para as italianas, que tem a técnica muito boa, e levar o selo aqui da academia, dar para as internacionais, dar um certificado com os selos brasileiros e elas quererem isso. Então isso está sendo um marco muito grande, não só na minha carreira, mas acho que o nosso mercado brasileiro. Nossa, com certeza. Vai abrir porta para muita gente. Porque antigamente, quando você falava que você só tinha o seu selo nacional, não valia, né? E é engraçado, eu ia comentar isso. Às vezes a gente tinha, né, pagava caro para fazer curso com uma gringa só para poder ter o selo dela, né? E todas nós fizemos isso lá atrás. E nós tínhamos, e a gente super, assim, literalmente pagava a pau para aquele certificado da gringa, sendo que ela às vezes nem sabia que a gente existia, né? E aí a gente fazia isso, e aí as meninas chegavam aqui e diziam assim, tá, mas e o teu certificado? Eu tô indo morar na Itália, e o certificado da Kel é válido lá? Ele é, na teoria, se eu sou brasileira, ele é um certificado internacional para quem tá lá. Então, acho que é isso também, né, Nath? Agora, você vai ter e vai dar peso ao nosso certificado. Com certeza. Sim, exatamente. E depois que a gente está percebendo bastante que depois que teve internet, depois que as gringas veio, as brasileiras estão começando a ser convidadas para eventos fora. Então a gente está percebendo que está abrindo essa porta e a gente está ficando muito feliz, porque eu sou brasileira, se o mercado cresce, se o Brasil cresce, eu cresço junto, todo mundo cresce. A área da beleza, ela tem um pouco disso, né? Às vezes de um certo incômodo de ver alguém crescendo e não é você, né, no caso. Mas isso, você é a prova de que quando uma pessoa cresce, todo mundo cresce junto, né? Então, eu acho que tem que acabar essa coisa de, não vou dar palco pra fulana, não vou dar palco pra ciclana, que, quando uma pessoa cresce, isso aumenta, exato. O mercado todo. E eu vou falar algo polêmico.
também. Boa, nós já vimos aqui. Mas é para defender as brasileiras, porque agora que a gente teve mais contato com pessoas fora, claro que não é todo mundo, não é uma regra geral, mas o brasileiro, no geral, paga muito pau pra gringo, né? A gente já sabe que isso acontece, não só no Sirius, etc., mas em todas as áreas. Mas tem muita gente no Brasil aqui que dá um pau em muita gente lá fora. E com pouco recurso, né? Disparadamente. E com pouco recurso, né? Não pagando caro no fio ainda, né? Então, assim, é legal conhecer as gringas, fazer curso e mais, mas aqui no Brasil tem muita gente boa também. É isso que a gente quer, que elas tenham oportunidade de mostrar esse trabalho lá fora. É a própria ganhadora do campeonato, né? Sim, nós estamos indo agora, mês que vem, dia 23, para o evento da Itália. E nós estamos levando 10 embaixadoras do Interleste, elas vão participar do campeonato presencial, então a gente está torcendo assim, muito para elas voltarem com o troféu, para a gente poder, pela primeira vez, mostrar a força das nossas profissionais e o quanto elas são boas, porque elas vão estar competindo com russas, italianas, né, profissionais do Brasil e do mundo inteiro. Você precisa ver o troféu, né, Natália? O troféu é um negócio. Claro que o do Interleste como também. que caberia na mão. O troféu do Interleste também é muito bonita, né? A Nath acho que se inspirou e, né, quis dar o melhor. Sim. Mas o que elas produzem lá, gente, seria impossível a gente conseguir fazer um daqueles, né? Lindo, nossa. Agora lindo. lá no Irã eu fiquei de cara também. O troféu era do meu tamanho. E assim, cristal, vidro, pesado. Assim, depois que elas ganharem, a gente vê como traz na mala, né? Compra a mala aí, né? Dá um jeito. Nossa, vai ser o B.O. Mas aí um problema bom, né? Um problema bom. Um problema pra Natália do futuro. Um problema gostoso de ter, né? Ó, eu vou perguntar assim, ó, qual o perrengue... você já falou dos eventos internacionais, não vou essa pergunta eu vou deixar. Eu ia falar qual o perrengue vocês passaram em evento internacional, ele já acabou de contar também, né? Mas qual foi a crítica mais absurda que já fizeram sobre você e seu trabalho? Olha, Kel, se for crítica, eu sempre costumo aceitar a crítica e tentar entender o ponto de vista da pessoa. Então, eu não lembro uma crítica assim pra te falar, porque eu não fiquei com algo na cabeça que me deixou chateada, mas o que eu não gosto às vezes é de mentiras, dizer coisas que não é verdade em relação ao meu nome, isso me deixa bem chateada. Mas de fato, se for crítica, eu vou sempre tentar entender o porquê que a pessoa tá tendo essa visão. Mas, aqui falando em crítica, eu lembrei uma vez, uma aluna ficou chateada em um curso, ela comentou que teve outras pessoas e sentiu que eu dei mais atenção pra umas que pra outras, enfim. Foi a primeira vez que isso aconteceu, daí eu chamei ela pra conversar e disse que não era assim e tudo mais, não sei, Mas isso é porque ela bom, teve essa né? impressão. Mas quando é uma crítica, eu tento sempre trazer pro lado positivo, né, tentar melhorar. É que, na verdade, o que acontece quando a gente dá curso, né? Às vezes a gente sente que tem alunas que precisam de uma atenção a mais do que outras, né? Às vezes às vezes não é que a Natália não acabou não dando atenção pra ela, às vezes ela não precisava tanto, tá ótima, tá ali. E foi exatamente o que eu falei pra ela. Eu falei, não fiquei muito no seu pé porque você tava indo muito bem, sua técnica é perfeita. Agora, tinha outras alunas que estavam precisando um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais do meu auxílio, mas se eu não fiquei em cima de vocês, foi bom, assim, porque essa técnica tava muito boa. Mas às vezes é a carência da pessoa também, de querer que você elogie, né, que você fique ali. Eu percebo muito isso também, aquilo que a gente já falou no podcast também, às vezes as pessoas virem já magoadas, né, ou idealizaram. Ruins, né? E assim vai acontecer mais ainda, né, porque imagina, agora elas têm uma visão da Natália, a Natália que tá indo pra fora, quanto mais você cresce, mais elas te olham como... Às vezes a pessoa de já baixo pra chega cima. perto, né, que eu sei que provavelmente já aconteceu com você, com um preconceito, uma pré-visão, né, assim, fechada em relação a você. E somos às vezes pessoas, tem né? muito. Agora, Também tem dias que... Agora que vocês, né, já são muito grandes, às vezes deve acontecer a pessoa querer fazer curso com vocês, nem pela técnica, mas para estar perto, para conhecer, para ter o contato. Que é muito que a Natália Beauty fala da sobrancelha. Não é a sobrancelha, né? Sobrancelha. É o momento, né? Então, às vezes a pessoa vai porque quer muito ter o seu contato, mas ela já é boa na técnica e você acaba não conseguindo dar tanta atenção. E é aquela coisa, né? De se frustrar porque você queria um momento com a pessoa, Exatamente. E provavelmente já aconteceu com você também, que é o dia de evento, a gente sempre fica muito cansado, que às vezes a gente viaja, a gente acorda muito cedo, dorme muito tarde. E já aconteceu também, às vezes a gente tá muito cansada, pós-evento, conversando, tirando foto o dia inteiro. Aí vai chegando no final do evento, a pessoa que chega em você não tá com o mesmo ânimo, com a mesma cara de conversar, tirar foto.
às vezes ela pode ficar com uma impressão errada, Sem mas na dúvida. verdade é só cansaço mesmo. Não, e às vezes a tua bateria social já sim. acabou há muito tempo, né? Eu brinco assim, meu carisma tá acabando. Agora eu tenho um minuto de carisma e acabou. A né? gente é seres humanos, né? A gente cansa, a gente estressa, a bateria social acaba. E tem dias que a gente só não tá afim, né? Conversar. Eu vou fazer uma Nada pergunta pessoal. pro Luiz, tá? Essa aqui, já que ela falou que não quer fazer, eu vou perguntar pra você. Se tem. Não, eu vou perguntar essa outra aqui. Se tem alguma prática do mercado que você gostaria de cancelar, assim, alguma postura, alguma prática, alguma coisa. Você já falou mais ou menos, mas. Bora botar o Luiz na fogueira. Eu comentei sobre essa, já que eu falei, e eu não gosto também de práticas de pessoas que às vezes começam a dar curso sem estar preparada, sabe? Eu acho que esse é outro sim. ponto também que Sim. eu não sei como ainda, não tem uma resposta definida, mas tem algum tipo de filtro para isso acontecer. Com entende? certeza. Eu não tenho Tempo de profissão, pelo menos. Exato, tinha que ter, né? eu não Algum tenho a resposta instituto, boa ainda. um conselho que brecasse, porque às vezes realmente existem pessoas que na verdade nem tem certificação, nem fez nenhum curso, aprendeu, sei lá, no YouTube e tá ministrando cursos para outros profissionais. Sim, porque a gente mexe com algo mais exposto do corpo humano, os olhos, né? E é muito sério isso. Então, E não também é nem acho só que poderia... por esse fato de acarretar problemas futuros, mas também por talvez iludir uma pessoa, né? Que tá comprando um curso de terceiros, enfim, achando que é uma coisa, mas não é, que é disse, não me disse e tudo mais. Então, mais uma vez, eu não tenho resposta de como fazer isso, mas eu acho que deveria ter algum mecanismo para isso, entende? A exceção de cílios é algo novo, né? Quem sabe daqui um tempo Mas não tenha. existe, né? Na unha não existe. Se parar pra pensar nos outros mercados também não tem. Então acho que não vai ter uma É uma solução. situação complexa isso. Para cursos avulsos. Para cursos livres, acho que não. E toda vez que tentaram fazer, que nem o conselho de... Aí prejudica. Não virou, tipo assim, uma forma de ganhar dinheiro. Então acho que se tivesse um órgão da maneira idôneo errada, né? que fizesse assim, não tentasse separar, porque também a ideia não é separar. Por exemplo, tem algum tempo atrás teve. E a ideia também não é dificultar, né? É só deixar o negócio mais profissional ainda. Mas é só tentar filtrar. Isso, A palavra é filtrar. É porque eu digo assim, né? Hoje a área da beleza, no geral, ela é uma profissão, né? E igual qualquer profissão hoje, as pessoas elas têm que se mostrar aptas, né? Vou dar um exemplo idiota. A área do direito, você tem que fazer uma prova. A área da medicina, você tem que fazer uma prova. Então, por que não, né? Vou contar pra vocês que lá no Japão você precisa fazer uma mini faculdade, se eu não me engano é 2 anos, mas da área da estética para você executar qualquer procedimento de estética. Senão, se eles pegam tipo você, técnico, né? é extremamente ilegal. E eu acho que também nos Estados Unidos também tem algo semelhante. Quem sabe no futuro, né? Só que infelizmente o país pobre, então vai ter muita gente que vai Eu acredito que o problema não é nem a pessoa exercer a profissão por si só, né? Dar curso. É você querer ensinar uma outra pessoa também ensinando possivelmente errado, né? Então, cego guiando cego, né? Entendeu? Acho que esse é o maior dos problemas. Até porque se tivesse uma brecha nisso, não seriam-se mais ensinados profissionais da forma errada, né? Exatamente. Se tivesse um padrão, né? Exato. Mas infelizmente acho que por enquanto não vai. Porque eu lembro de um tempo atrás que teve uma discussão. Uma discussão, e aí, por exemplo, a pessoa que estava coordenando isso, ela falava assim, porque essas picaretas que dão curso hoje, eu tipo assim, mas como que eu vou confiar que com você não é uma picaretagem, então? Tipo assim, né? Então... Eu acho que se existir um conselho, algum de um órgão, ele não pode nem ser feito por uma profissional, né? Tem que ser algo pode ser. mais por fora, né? Acima. Bom, agora nós vamos para o nosso próximo quadro, que é uma dica águia. Não sei nem se ela se preparou para isso, mas pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um fio, uma cola, alguma coisa. De preferência que não seja cola em fio, porque também já ela vai dizer, é a Lovers, o fio L, curvatura. É uma dica, na verdade, para você dar para os nossos ouvintes, como realmente um conselho. Então, um livro, uma coisa que você tá lendo, filme, uma coisa que o Luiz também possa abrir sua mente. Tá. Dica sobre tudo, qualquer coisa. Eu compartilhei aqui com vocês desde o início, né, que eu sempre trabalhei muito. E daí chegou um tempo que eu me senti muito sobrecarregada. Então, ano passado, eu entendi que se eu quisesse continuar crescendo, eu teria que tirar um tempo para cuidar de mim. E eu queria ter feito isso antes.
Então, claro que quando a gente tá viajando é diferente, mas agora quando eu estou em Uberlândia, eu não negocio 1 hora do meu dia pra mim. Isso me faz muito bem, muito bem. Então, essa 1 hora do meu dia eu vou na academia. Quando eu não vou na academia, eu leio um livro. Inclusive, você comentou de livro, eu li um livro agora que não tem nada a ver assim na área do negócio, nem nada, que ele chama Verity, que eu gostei bastante pra quem gosta de romance, enfim, ação. Mas eu acho que nós tínhamos que tirar 1 hora do nosso dia para você fazer algo que você gosta e que te proporciona prazer. Eu não fazia isso durante 6 anos trabalhando, eu nunca tirei tempo para mim e agora eu faço isso inegociavelmente. Isso mudou muito até a forma com que eu trabalho. Então, a minha dica é para quem não faz isso, começar o mais rápido possível, que isso fez muita diferença para mim. Ó, isso ainda tá um movimento, né? Você vê que tá todo mundo nessa mesma vibe, né? Exato. Na verdade, isso diz muito também sobre toda essa parte dos cílios, né? Hoje em dia a sociedade, ela tá cuidando mais de si, querendo cuidar mais da saúde, aí volta pra essa área mais natural, mais natureba, comendo melhor, tirando os procedimentos, enfim. E isso de você tirar um tempo pra si, e que você mencionou, eu tô lendo um livro nada a ver, às vezes é bom a gente ver coisas tontas, a gente assistir séries tontas e desligar a mente realmente, né? Eu leio livros... Já disse tua dica aí depois. Mas eu leio livros de empreendedorismo também e tal, só que esse momento é algo pra eu sair dessa área, sair do meu trabalho e conseguir desligar minha mente. Mas eu fiquei curiosa agora. Pode falar da tua dica aí. No meu novo esporte, né? Pode ser. Gente, a gente, ela tá experienciando momentos novos. Exatamente. Porque o que acontece? Realmente, a gente precisa de um momento nosso, né? E durante muito tempo também, eu foquei tanto em trabalho que eu acabei engordando muito, porque a gente acaba ficando estressada e eu mesma, eu descontava tudo na comida. Sim. Então, agora eu também tô tentando, em 2025 eu falei, não, esse ano eu vou tentar cuidar mais de mim, vou tentar tirar um tempo pra mim, que é primordial, né? Só que eu tenho um defeito, né? Eu odeio exercício físico. Qualquer eu odeio, já tentei todos. E aí eu fui, nessas minhas experiências loucas, eu fui tentando, cada dia eu tentava uma coisa, até que eu entrei no futevôlei. Agora eu estou tentando ser uma jogadora de futevôlei. Tô pra seita. Então a minha dica é... não gosto de um tipo de exercício, mas o exercício físico, ele é primordial, libera endorfina, você se sente melhor depois. Talvez quando você estiver indo, você seja igual eu, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Mas até você vai achar alguma coisa, seja dançar, seja fazer um futebol, um futevôlei, vôlei, spinning, né? Que você eu sou a seita do spinning. Spinning. Alguma coisa você vai achar, vai se encontrar. É muito legal. E vai... tirar esse peso, esse estresse, descontar o estresse, né, às vezes, então precisa realmente de um momento. Alguma dica, Luiz? Faça prazer, né? Dica? Eu sou mais do... Pode falar do mundo nerd, fala. Não, é mais de business mesmo, né? Legal. Algo que eu faço muito, né, que a gente aplica nos nossos projetos é observar mercados de fora, né, não só da área dos cílios ou beleza no geral. Porque como é algo muito novo, sempre que a gente vai procurar uma estratégia nova ou ver algo que está dando certo, normalmente, na verdade, eu nem olho para a área beauty, eu olho para outros negócios que já deram certo. Exemplo, quero implementar um modelo de embaixadores, por exemplo. Eu não fui só na área beauty ver como fazia. Eu vi em outros mercados, outras ideias, entende? Então... é mais uma dica pra tudo que você for fazer. Uma visão, business, né? Uma visão, ele é muito nerdão, ele assiste vídeos sobre tudo do mundo o tempo inteiro. Se eu for, daqui até ali, eu tô no podcast. Eu também. Uma hora no podcast. Eu também. Nossa, eu não sei se é um pouco de quem é empreendedor ou não sei, mas se eu tô, sei lá, fazendo uma esteira e eu não tô consumindo algo, parece que eu tô perdendo tempo. Eu não sei se vocês são assim também. Então, não para, né? E a gente se cobra muito, né? E na verdade não precisa, mas... Eu não sou assim, não. Eu gosto de escutar música mesmo. Gente. Mas é que talvez no processo criativo você precise, né? Como cada uma funciona de um jeito, pode ser que funciona melhor pra você a criatividade no flow, né? Sim. Bom, eu vou dar uma dica aleatória, não tem nada a ver com o mercado, nem nada. Aquela série do Netflix, a Adolescência, vocês viram? Adolescência? Gente, aquela série não assistam pra vocês. Acho que quem é mãe mais ainda, né? Porque é baseado em fatos reais, é um crime que aconteceu. Eu não vou dar spoiler, mas é um crime que aconteceu. Um menino foi preso, não vou entrar em detalhes, mas é pesada. São 4 episódios.
foi gravado toda em plano sequência, então você fica assistindo as coisas acontecerem igual um teatro, sabe? Então você vai dando uma ansiedade. O primeiro episódio da ansiedade, os outros não tanto. Então eu achei, assim, bem pesada. E assim, só pra não pensar no mundo. E pra quem é mãe também, vocês não são ainda, né? Só mãe de pet, né? Vocês têm pet ou não tá nem sobrevivendo? Tem 2, né? A gente adora. Então, os pais de pet, mas quem é mãe e pai, assim, eu acho que é uma série legal pra assistir. E é uma história real, então assistam. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Bom, agora a gente tem o último quadro, né? Que na verdade é uma troca de papéis. Exato. Troca de papéis. Agora vocês fazem perguntas. Eu já pra esquecido nós. desse detalhe. Cuidado, que a gente também não quer ser cancelada, tá? Uma pergunta fofinha. Não precisa ser fofinha também, pode ser. Eu separei. Ok, separei 3 perguntas. Olha, ela aqui. veio preparada. A primeira convidada que veio preparada. Porque geralmente é assim, na hora. Na hora. O Thiago, quando veio aqui, ele falou assim: então bem, agora eu vou fazer vocês passarem. Agora eu quero vocês passarem. Mas eu achei que vocês foram muito boazinhas, assim, fizeram perguntas bem tranquilas, então vou pegar leve com vocês. Você tem alguma pergunta que você quer fazer antes? Não, essas aí Tá. são bacanas. Então, ó. Qual a situação mais desconfortável vocês já passaram no evento? Vocês já passaram? Ah, eu já passei, eu tenho várias, mas eu tenho. Nossa, eu tenho, esses dias eu até compartilhei no TikTok que eu tava palestrando grávida, 8, 9 meses, com a barriga desse tamanho, grandona, assim, e tava falando sobre fio tecnológico. Naquela época, bem transição, assim, as pessoas estavam começando a receber fio tecnológico e eu era a rainha do volume aqui. Naquela época, eu vendia volume rápido, era essa a minha pegada. Então eu tinha que defender o meu público. Então eu falava que se você fosse trabalhar com fios tecnológicos, por ele ser mais caro, você tinha que ser mais rápida. Porque na minha cabeça, alguma coisa tinha que comprar, conta fechar, tinha que ser. Então eu chegava pra minha equipe e dizia assim, ó, eu dou pra vocês os fios tecnológicos, mas vocês vão ter que atender mais rápido. E aí a gente vai botar mais cliente na agenda de vocês. Tudo bem? E era essa a minha filosofia. E aí um dia eu fui comentar isso numa palestra. E eu fui falar assim, gente, eu tenho um estúdio de alto padrão, mas eu prefiro que as minhas alunas trabalhem rápido. E aí, uma pessoa lá da plateia, assim, eu grávida, 9 meses, imagine a cena, né? Eu vi a pessoa falando, mas eu também tenho um estúdio de alto padrão e não sei o que. Eu falei assim, mas você não acabou de falar a mesma coisa que eu? Aí eu fiz assim pra menina. E começou a bater boca, gente. E aí virou um burburinho, assim. As meninas ficaram revoltadas. Tipo, o que ela tá falando? Né? Tipo, revoltadas com a menina. E eu fiquei assim, ó, grávida, lerda. E com falta de ar, assim. Daí eu pensei, cara, o que eu faço? Desço do palco, paro a palestra, respiro, vou tomar uma água. Eu tenho uma síncope, xingo a menina. Eu fiquei, sabe quando você fica fora? Eu nunca me aconteceu. Isso é extremamente desconfortável. Nossa, muito, porque eu pensei, eu nunca vi ninguém bater boca com o palestrante, sabe? Eu nunca tinha visto ninguém bater boca com o palestrante. Sim. E naquela posição ali de palestrante grávida ainda. Então, assim, eu tava louca pra sair do palco, eu tava com um salto. Então, eu passei por essa, eu já até contei no TikTok. Depois a menina veio pedir desculpa, era uma pessoa um pouco descompensada. E já tinha acontecido. E ela era palestrante do dia seguinte. Ela era revelação. E aí eu fiquei mais chateada ainda, porque eu pensei, cara, o palestrante, no mínimo, ele sabe como é difícil estar no palco. Sim. Como é desafiador. Tipo, tem que entender que, pô, aquele é o momento dela falar. Lá, quando você tiver oportunidade, você fala, gente, outros palestrantes vieram aqui e pensam diferente. Eu penso assim. Então eu senti assim que faltou ética ali, que daí é essa coisa do mercado ser bagunçado, das pessoas, né, acharem que quando tá falando de uma técnica, tá falando delas. Porque acho que tem isso também, né? Sim. Quando você fala assim, eu não trabalho com técnicas artísticas. Não tô falando da Natália Emília, gente. Não tô falando da Natália Emília, eu tô falando das técnicas artísticas. Sim. Mas não quer dizer que não, né? Então acho que tem muito isso também, sabe? Acho que ninguém é obrigado a concordar, mas tem hora ela poderia ter te chamado pra conversar depois, falar. né? Que eu não concordei, né? Enfim, ou guardado pra ela, né? E na verdade ela tava falando a mesma coisa que eu tinha falado, então foi mais estranho ainda, sabe? Mas eu tava revoltada. Ela queria um tempo ali. Tanto que eu falei assim, então tá, gente, ela queria um tempo, depois vocês procurem ela. Eu fiz assim, sabe? Continuei a palestra, mas tava completamente desconcertada. Então essa foi uma das cenas, assim, que eu vivenciei. Cara, acho que pra mim foi a minha primeira.
Foi na minha primeira palestra que, sabe quando o slide não funciona? Aí você já tá nervosa, já era a primeira, aí você ficava tipo assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Porque precisa... Aí parece que, tipo assim, você nem precisa do slide, mas só porque não tá funcionando, esquece aí parece tudo. que você queria. Aí essa pra mim foi a pior, foi a pior. Já é ruim ser a primeira, né? Mas a hora que começou isso, eu deixei quieto, falei, não, foi no improviso, deu tudo certo no final. Mas na hora, assim, foi aqueles 5 minutos de silêncio tenso, assim, sabe? Isso pra mim foi péssimo. Mas extremamente desconfortável quando algo dá errado e você tá... Você tem que ser bom no improviso, né? Aqui é muito bom no improviso, né? Que é o mais... mas é que era a primeira, foi aqueles 5 minutos, tipo assim, o que eu faço agora? Constrangedores. Eu desço e tento arrumar, ou faço... aquela coisa, tipo, meu Deus do céu. Mas agora já faria de outra forma, né? Mas na hora eu fiquei assim, ó. Tá, e aí, o que vocês vão arrumar? O que eu faço? Tá, não vai dar. A primeira palestra é ossa, realmente. Roupa de evento, repete ou sempre uma nova? Putz, não tem como não repetir, né? Putz, eu sou do time que eu não repito. Não repete? Nossa, gente, eu tento achar parceria com alguém. Ou eu... Não, é que assim, eu não tenho tantos, né? Por enquanto. Não, mas eu não, por enquanto ainda não tenho tanto. Gente, é muito evento, eu não tenho como não repetir. Já, né? E eu já tô a roupa já foi mais pro evento do que muita gente. Quer ver? Um conjunto de 3 uma nova, então, Nossa, por enquanto que eu tenho poucos ainda. Deixa eu espera. Deixa ser um toda semana. A Natália é boa nos looks. Deus abençoe que esse seja o meu tipo de problema. Boa. Cara, eu sou, assim, muito... Não é chata, mas eu tenho um gosto muito específico. Eu tenho que gostar muito de uma roupa pra eu comprar. Não é toda roupa que eu gosto. Então, eu repito, direto. Mas conta do perrengue da tua roupa do Interleste do ano passado. Aquela que você comprou um dia antes, mandou... Lembra que não foi do Interleste, foi do Brasil Last Congress. Eu tenho um problema também de sempre deixar as coisas de última hora, sempre. E toda vez que eu venho pra São Paulo, eu sempre põe na minha cabeça assim, não, em São Paulo tem muito, porque eu sou de cidade pequena, né? Lá na minha cidade não tem nem Zara. Eu gosto muito da Zara. Aí eu falo, não, chegar lá em São Paulo, eu vou comprar minha roupa e tal. E quase todas as vezes que eu venho pra São Paulo, eu venho sem a roupa pra poder comprar aqui. E daí, não consegui comprar, foi uma loucura. E daí, o evento era no outro dia, eu era a segunda palestrante do dia. Era 8 horas da noite, tentando achar uma roupa. Não sei que Cargas d'Água, uma marca que eu gosto muito, inclusive chama Zen, eu acho, aqui em São Paulo. É uma marca grande, eles têm, não sei, uns 60 mil seguidores, as famosos usam essa roupa. E daí, era 8 horas da noite, eles me responderam no WhatsApp, acho que foi Deus tendo piedade da filha dele. E daí eles falaram, não, vou te mandar. Aí na hora, eu jurei, eu fiz o Pix da roupa, paguei, só que eu jurei que era golpe. Eu falei assim, não, uma marca não vai estar respondendo 8, 9 horas da noite, uma pessoa querendo me enviar. Eu falei assim, não, vou enviar pra você a roupa. Eu era a segunda palestrante, se a roupa não servisse, a roupa não serviu, a gente pendurou o microfone na roupa, a gente teve que encher de fita a roupa, mas deu tudo certo. Mas pra quem não me conhece, eu sou assim, eu deixo as coisas tudo pra última hora. Mas se vocês forem ver o look, tava lindo a roupa dela. Toda vez que eu vejo, você está com um look lindo. Mas o perrengue por trás. Gente, mas como assim vocês não têm... Gente, bora patrocinar essas mulheres, gente. Vocês não tem que estar comprando look mais, favor. Não, meu Deus. Inclusive, Cíntia, dá o teu pitch de venda da tua patrocinadora. Pelo amor de Deus, esse look seu tá maravilhoso. Então, é toda plena. Toda plena. Tá vendo? Quem tem boca vai a Roma. Ela tinha descontado. Tem mais uma pergunta ou acabamos aqui? Acho que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Mas essa é boa, essa o Luiz não poderia fazer, realmente. Essa mais é a opinião de vocês. O Luiz, por ele, a gente repetiria todas as roupas, não compraria roupa, tá? Então não precisa nem perguntar. Branco e preto, né? É simples, branco e preto. Como vocês veem o futuro do mercado de cílios? Daqui uns anos, o que vocês conseguem, a opinião de vocês? Nossa, pergunta boa, hein? Eu acho que vai retroceder um pouco na questão do volume. Eu acho que o volume vai voltar daqui a um tempo, um volume um pouco maior. Mas eu acho que, igual a gente estava falando, acho que tem muita coisa que vai deixar de existir, né? Eu acho que daqui a um tempo essa coisa de todo mundo dando curso, todo mundo fazendo esse pitch de venda de você vai ganhar 15 mil reais com o seu primeiro curso. Eu acho que isso tende daqui a um tempo a mudar. E em relação à técnica, eu acho que o volume volta um pouco daqui a um tempo. Eu tenho uma opinião bem clara, assim, eu acho que sempre o mercado tem a sua bolinha da vez.
E eles colocam a bolinha da vez, assim, eles idolatram, e depois a bolinha da vez, ela se acha tão bolinha da vez que ela se perde, e aí ela cai, e aí, entre as outras. Essa é a minha interpretação. Então, eu acho que o mercado vai sobreviver aquelas que tiverem muito, assim, muita terapia. Vai ter muita terapia, eu acho. E saber se moldar, né? E saber se moldar, se adaptar, porque o mercado mudou muito, né? Então, eu acho que se você não tem muito, assim, jogo de cintura emocional, você pira realmente. Sim. Porque, imagina, né, a quem tá muito... Eu acho que a Natália já passou essa fase também de dar o boom muito rápido. Eu acho que agora você vem só trabalhando na tua constância de resultado. Então, essa conversa não é pra você. Mas eu acho que tem muito, assim, principalmente quem dá curso iniciante, assim, a gente vê que elas dão uma crescida muito grande, depois elas têm uma dificuldade para se manter. E eu acho que muito diz isso muito sobre o emocional e muito pela educação financeira também. Exatamente. Porque a maioria não tem uma estrutura financeira, né? Sim. Acho que o Luiz sabe melhor que eu analisar esse lado, porque é a minha visão, né? A área dos cílios, justamente, eu acredito que por ela ser uma área em que qualquer um pode entrar, entre aspas, né? Não precisa necessariamente ter um estudo e etc. Forma-se muito, né? Essas profissionais que não têm a educação financeira, que não têm noção de educação mesmo, né? Porque é diferente. Para você começar a ser uma educadora, você precisa ter estratégias, precisa ter um método, né? Então, entra-se muitas pessoas na área da beleza que acha que é de qualquer jeito que pode dar um curso, é só sentar lá e ensinar como faz, né? Então, eu acho que realmente, por ser uma área ótima para as pessoas saírem da pobreza, né? Terem o seu próprio independência financeira, também é ruim por esse lado, que as profissionais acabam não sendo preparadas. Emergem muito rápido. O que acontece muito hoje, as profissionais, elas dão um boom, elas viralizam um vídeo, fazem sucesso por determinadas coisas, mas elas não sabem nem como foi que elas fizeram isso. E por elas não saberem, não ter tido uma estratégia por trás para chegar ali, elas não conseguem ter uma estratégia para continuar. Então, acho que isso é a diferença, porque quando você cresceu através de uma estratégia, você planejou, você subiu escadinho, você teve passos para chegar até ali, você vai continuar tendo estratégias para você ir mais longe. Mas como você não sabe nem o que te fez chegar até ali, acaba que muitas das vezes a pessoa fica perdida. E às vezes nem é o palco também, né? Porque uma coisa, por exemplo, agora a Natália tá focada na loja. Pode ser que a Natália nem palestre tanto, nem apareça tanto, não consiga gravar tanto vídeo. Mas em compensação, ela tá batalhando em outras coisas, tá crescendo. Então acho que as pessoas também têm essa visão do tipo, só tá no palco quem tá gravando vídeo, quem tá aparecendo e quem tá viralizando, né? Exatamente. Na verdade, é muito mais relevante, na minha opinião, né? Muito mais relevante você ter algo sólido, seja uma loja, uma marca, um curso online, etc., o que você está em palcos, por exemplo. Alguns palcos, né? Claro. Com certeza. Aquela coisa de ser famosa só, né? Você tem views no Instagram, TikTok, mas tá bom, e aí? O que você construiu com isso, entende? E depois, sabe? Isso. Hoje tem pessoas que... Os meninos que vieram aqui no último podcast, né? A Wizard e a Bela Flor tem uma visão diferente sobre isso, né? Então, eles têm mais planejamento em relação a isso, sabe? Exato. Não é igual outras pessoas que estão só, deu certo, mas e aí? O que eu faço agora e tal, entendeu? Então, o nosso mercado, ele é um mercado que está muito em evolução, o tempo todo surge uma coisa diferente. Então, às vezes, uma técnica que está em alta agora, eu sou boa no Fox, o Fox está em alta agora. Mas amanhã surge uma técnica diferente, tem outra pessoa que domina mais essa técnica, então essa pessoa vai estar em evidência nesse momento. Por isso que eu acredito muito no ecossistema, em criar marcas para você estar posicionada. E aí, quando vier uma outra pessoa que tá melhor... Porque agora tá em alta determinada técnica, mas não vai ficar muito tempo. Daqui 6 meses, vocês vão ver que vão surgir uma técnica diferente. E é isso que a gente tenta fazer no Interleste, trazer profissionais, e a gente fica de olho com as técnicas que estão surgindo fora para trazer esses profissionais para o Brasil, para trazer essas técnicas novas, mas daqui 6 meses é algo completamente diferente. Então é isso, acho que você tem que aproveitar o hype, aproveitar que você está em alta para você construir outras coisas, para você continuar em alta, continuar crescendo, acompanhando o mercado.
Exato. E aí, recadinho pra quem quer comprar o Interlashes, gente, vamos voltar o QR Code de vocês aí pra depois vocês seguirem. Isso. Mas ainda tem vaga, como que tá? Conta aí. Ok, nós estamos praticamente com 90% dos ingressos vendidos, mas ainda tem vaga. Eu contei pra vocês que vai acontecer aqui nos dias 25 e 26 de outubro em São Paulo. E você que é uma profissional que gosta de estar por dentro de todas as tendências, que a gente falou, é importante você estar acompanhando o crescimento do mercado. Inclusive, teve muitas técnicas, que é o efeito laminado. Inclusive, a gente trouxe a primeira vez pro Brasil as gringas, né? Na verdade, não foi a gente trouxeram as gringas. E as gringas trouxeram pro Brasil e, de fato, virou febre esse ano. É a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai trazer as profissionais que estão trazendo novas tendências. A gente está de olho no mundo inteiro em novas tendências pra gente trazer. Então, é importante você estar sempre aí se evoluindo, né? Buscando crescer. E como é que eu falo, a gente vai ter a presença da Ilustre Lash Makers esse ano, que a gente está muito empolgada. Então, não fique de fora. A gente tem parcelamento inteligente para facilitar para vocês. E fica aqui meu convite para vocês. Espero vocês duas lá, obviamente. Eu quero, com certeza. E será que a gente consegue um cupom para os ouvintes do podcast? Cupom, né? A gente pode liberar um cupom. A gente pode liberar. 10% de desconto. Ótimo, então pode Águias 10, a gente coloca. 10. Então, Vou criar lá. combinado. Se não tiver, cobra o Luiz que ele coloca. Isso aí, pode combinar. Ganharam um cupomzinho, hein? Então, chorou um cupomzinho. Bom, gente, a gente tem um podcast. Aproveitem para assistir esse e os demais podcasts, que estão muito bons. É isso. Até mais. Obrigada. Agradecer o convite, mas foi muito especial estar aqui com vocês. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos por ter vindo. Pra quem não sabe, eles são de Minas, né? Acho que a gente já comentou aqui, então. A gente estava namorando a chegada dela em São Paulo. A gente tava. Então, muito obrigada por dispor um pouco do tempo, né? Que vocês estão sempre na correria. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Foi incrível. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E espero que tenham próximas vezes. Espero que tenha próxima oportunidade. Ela veio depois para contar os bastidores do Isso aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.